Hoje eu quero te trazer um tema muito interessante para nós entrarmos aqui numa reflexão. Será que fé e finanças combinam? Muita gente pensa que para ser espiritual não pode pensar em finanças, não pode pensar em dinheiro. Outras pessoas, por outro lado, só pensam em dinheiro. Mas a verdade é que Deus está sim interessado em todas as áreas das nossas vidas. Então, hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre como equilibrar as nossas finanças e a nossa fé. Porque a parte financeira, ela é bíblica, ela também faz parte do nosso relacionamento com Deus. Mas antes de prosseguirmos, eu quero já te pedir que você deixe nos comentários a seguinte frase: quero honrar a Deus com minhas finanças. E já deixa o seu like para que essa mensagem alcance mais vidas. A palavra do Senhor nos fala no livro de Provérbios, e preste atenção, este livro foi escrito pelo homem mais sábio do mundo, que foi Salomão. E Salomão nos ensina o seguinte, no capítulo 3, no verso 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Aqui está uma orientação, faça isso, um comando, um mandamento: honre ao Senhor com os teus bens e as primícias de toda a tua renda. E aqui agora vem uma promessa, que nós entendemos que é uma promessa espiritual. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Salomão não foi somente o homem mais sábio que já existiu, mas ele foi o homem mais rico que a história já viu, porque Deus decidiu abençoá-lo. Então, Salomão era um homem que entendia o que era ser rico e abençoado por Deus, e também entendia o que era tomar decisões sábias. Por isso, ele é um dos autores daquilo que hoje nós temos como Bíblia, a palavra de Deus. Salomão foi um dos autores, ele escreveu alguns livros, e dentre eles o livro de Provérbios. Então, a Bíblia não separa fé de uma vida prática. Aliás, a fé sem obras é morta. Então, aquilo que nós recebemos da palavra de Deus por fé e nos apropriamos da verdade, ao colocar em prática, nós demonstramos que realmente nós cremos naquilo que aprendemos ou que apreendemos, colocamos em nossas vidas. Então, a Bíblia, pelo contrário, ela nos ensina a viver com propósito em todas as áreas, inclusive na área financeira. Então, querido, honrar a Deus com nossos bens é um ato de fé, é um ato também de obediência à palavra de Deus e também de gratidão por tudo aquilo que Ele já fez. Então, quando nós honramos a Deus, nós reconhecemos, nós distinguimos, porque a honra é uma distinção, nós reconhecemos que aquilo que temos vem da parte dEle. Então, quando nós reconhecemos que tudo vem dEle, nós administramos melhor, sem avareza, sem falta de gestão, de mordomia, sem culpa, mas administramos com generosidade. Eu tenho trabalhado muito aqui nas nossas células a questão da generosidade, que é um princípio que nós precisamos desenvolver, porque esse princípio ele faz parte da cultura do reino de Deus, e todos aqueles que plantam de fato colhem. Então aqui Salomão está nos dando um conselho muito prático, um direcionamento muito prático, e eu espero que essa palavra entre na tua vida e possa fazer sentido e também mudar a tua história, em nome de Jesus. Pai, nos ensina a viver uma vida financeira, Pai, que te honre, Pai. Sim, nós queremos te honrar de muitas formas, mas também com as nossas finanças. Que cada decisão nossa seja guiada por sabedoria e temor do Senhor. Não nos deixe, Senhor, cair na tentação
de achar que tudo aquilo que Deus nos entrega serve simplesmente para satisfazer as nossas vaidades ou desejos. Mas sim, o Senhor tem um propósito. Inclusive, quando o Senhor abençoa alguém, quando Ele coloca esse dom da riqueza em nossas vidas, Ele tem um propósito com isso, que nós possamos hoje entender o propósito que o Senhor tem liberado sobre a vida daquele que entende esse princípio de honra, esse princípio de honrar a Deus com aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Então, amados, eu tenho acompanhado muitas vidas nesta área. E a pior coisa que tem é nós tornarmos princípios da palavra de Deus em atos religiosos. Nós precisamos cumprir princípios, sim, mas não somente cumprir o princípio, ter a compreensão profunda do princípio envolvido. Nesse caso aqui, nós estamos falando do princípio da honra, e aqui está falando da honra financeira. Existem outras maneiras de honrar, mas aqui em específico, Salomão está nos falando sobre a honra financeira. E eu vejo muitas pessoas passando dificuldade em separar a parte financeira da fé. E um dos enganos que muitas pessoas têm é o mesmo engano que certa vez Jacó, fazendo um voto, disse: olha, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me guardar no caminho, se o Senhor me prosperar, se o Senhor fizer tudo o que eu preciso, então o Senhor será o meu Senhor e certamente de tudo darei o dízimo. Eu considero esse um voto de tolo, porque ele espera que Deus faça primeiro, que Deus faça a prova que Ele é Deus, para depois haver o reconhecimento de que Ele é Deus, e aí certamente você vai cumprir princípios financeiros, como por exemplo o citado aqui o do dízimo, ou outros princípios como a primícia, né, que foi falado nesse texto que nós lemos. Honrar com os bens também tem a ver com a questão do dízimo ou com as ofertas. Esses princípios, queridos, eles não são para te acorrentar, eles não são para te oprimir, eles não são para trazer peso na tua vida. Pelo contrário, eles são para te libertar. Por que libertar? Porque cada vez que nós cumprimos um princípio, não por religiosidade, mas com consciência, nós estamos declarando algo no mundo espiritual, que nós confiamos mais no Senhor, que nos abençoa, do que aquilo que temos em nossas mãos. Então, não se trata de você, vou entregar um dinheirinho para a igreja. Não se trata disso. Se trata de nós declararmos ao Senhor, com a nossa obediência aos princípios, declarar que confiamos mais no Senhor do que aquilo que temos em nossas mãos. Muitos acham que cumprir princípio não passa de uma mera obrigação religiosa. Mas quando você, querido, entender que tudo vem do Senhor, o seu coração vai se abrir tanto para o dar como para o receber. E aí eu creio que Deus vai te ajudar a investir melhor, a administrar melhor, fazer coisas com sabedoria e abençoar essa casa, não só com recursos, mas com paz, com contentamento, para que você possa de fato viver uma vida abençoada na terra. Então, a parte financeira é uma parte bíblica. A Bíblia fala muitas vezes, para não dizer centenas de vezes, sobre a questão do dinheiro no relacionamento com o reino de Deus. Mas por que ela fala isso? Porque isso faz parte do nosso relacionamento com Deus. E isso também prova o nosso coração, porque muitos têm a confiança no dinheiro. E a palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus ou as riquezas. E a melhor forma que você tem de se colocar debaixo da regência de Deus, governado por Deus, sujeito a Deus, é cumprindo princípios financeiros, para que você não esteja servindo, então, às riquezas. Queridos, não gaste a sua vida com as riquezas da terra. Não gaste a sua vida com as riquezas da terra. E eu vou te dizer, essa questão do dinheiro na vida das pessoas é algo tão forte, que foi a primeira vez e única que eu conheço na palavra de Deus, que Jesus coloca
o dinheiro e Deus em posições antagônicas, no mesmo nível de influência sobre o homem. Porque, na verdade, a palavra original ali das riquezas é mamon, que seria o Deus do dinheiro. Então, você não pode servir a dois senhores. Quem está, debaixo de qual senhorio você está? No senhorio de Deus é quando você cumpre princípios. No senhorio de mamon é quando você tem a sua vida orientada para só ganhar dinheiro, ganhar mais e tudo para você, tudo para acumular e gastar com as suas vontades sem entender qual o propósito Deus teria para a tua vida. Então o que eu estou te ensinando aqui é que você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa cumprir aquilo que está na palavra de Deus, não como ato religioso, mas como uma atitude de fé, colocando a sua vida completamente nas mãos dele, sabendo que o Senhor, ele é Senhor e ele que provê todas as coisas. A palavra de Deus também diz que a bênção do Senhor é que enriquece e ela não faz seguir de dores. Pensa aí, como está a tua vida? Está cheia de dores nessa área? Comece a pensar nisso que eu estou te ministrando aqui nesta hora, para que você possa colocar a sua vida financeira em alinhamento com a palavra e no altar do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te passar agora 3 pontos para você viver uma fé que se reflete nas tuas finanças, para que você realmente seja abençoado nesta área. O primeiro ponto é: reconheça Deus como fonte de tudo. Queridos, pare para orar antes de tomar decisões financeiras. Coloque sempre Jesus no centro. Não saia fazendo dívidas, não saia fazendo alianças erradas, não saia fazendo negócio de qualquer jeito. Ore sempre quando você estiver mexendo com as tuas finanças, até organizar o teu orçamento. Ore antes de gastar, ore antes de tomar decisões importantes, porque um erro nessa área pode impactar muito a tua vida e te trazer muitas angústias. Um segundo ponto é: seja fiel nos princípios bíblicos. Honre ao Senhor com os teus dízimos, primícias, ajude necessitados com ofertas, entregue sementes com propósitos. Eu tenho dito que a igreja o altar do Senhor não é um balcão de negócios, mas o Senhor, desde Levítico, nós vemos ali claramente ofertas com propósitos. Então, desde o início, desde de Gênesis, já tinha ali ofertas com propósito. Nós vemos isso na palavra de Deus. Então, eu quero dizer para você, faça aquilo que você precisa fazer para estar alinhado com a palavra de Deus. E o terceiro ponto é: administre a sua vida com sabedoria. Esteja debaixo da regência de Deus através dos princípios. E aí, quando Ele te abençoar, comece a planejar, economizar, invista, fuja de dívidas desnecessárias e tenha uma vida dentro dos seus termos, uma vida dentro de um padrão que você consegue dar conta sem ficar angustiado, sem estar opresso. Tem gente que quer viver um padrão acima do que seu bolso permite. Isso vai te colocar em muitos desesperos e angústias. Não fique pagando juros, não fique gastando dinheiro com coisa que não leva a nada, mas proteja os seus recursos e esteja sempre investindo naquilo que realmente vai cumprir propósito para a tua casa, para a tua vida e para a tua família. E, sobretudo, o propósito de Deus para a tua vida. Então agora eu quero trazer um desafio prático, que é você fazer uma pergunta ao Espírito Santo. Você orar perguntando ao Espírito Santo a seguinte pergunta: como posso honrar a Deus com o que tenho? Faça essa pergunta interior, pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, como eu posso honrar ao Senhor com aquilo que eu tenho, com aquilo que o Senhor tem me dado? E já escreva nos comentários: minhas finanças pertencem ao Senhor. E se de fato elas pertencem ao Senhor, você não tem dificuldades em cumprir os princípios do Senhor na tua vida. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, apresentamos essa área nas tuas mãos. Consagramos a Ti todas as nossas finanças. Senhor, nós reconhecemos que tudo vem das tuas mãos.
Por isso o Senhor nos dá sabedoria para administrar com excelência aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Senhor, nos dá generosidade para abençoar os outros e fidelidade para viver os princípios da palavra de Deus nessa área. Por isso, Pai, nós clamamos a Ti, porque a Tua palavra diz que nós poderíamos Te provar, Senhor. Ela nos dá comandos de entrega de princípios e depois diz assim: provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida. Se Ele não repreenderia o devorador em nossas vidas. Então, querido, que você possa provar o Senhor e provar da fidelidade do Senhor sobre a tua vida. Por isso, Pai, nós repreendemos na vida dos irmãos que estão aqui ouvindo essa palavra toda a escassez, toda a avareza, toda a ansiedade na área financeira, em nome de Jesus, e que o Deus da provisão, o Jeová Jiré, se manifeste com provisão, Senhor, com equilíbrio financeiro, com prosperidade, conforme, Senhor, a Tua vontade, Senhor. Manifesta na vida dos meus irmãos que estão ouvindo esta palavra, esta oração. Se tem alguém endividado aqui, em nome de Jesus, que o Senhor te dê uma saída. Se tem alguém que não consegue se organizar aqui, que o Senhor te dê vitória na tua organização financeira, no teu orçamento doméstico, na organização do teu negócio, na gestão financeira dos teus empreendimentos, que o Senhor te deu a sabedoria que vem do alto, porque a palavra diz que quem pede sabedoria, o Senhor vai entregar, vai dar deliberadamente sabedoria. Então, traz sabedoria administrativa, Senhor. Senhor, que realmente pessoas sejam alcançadas aqui pela Tua misericórdia e mesmo que estejam afundadas em dívidas, num lamaçal de dívidas, de compromissos, ou alguns que talvez tenham perdido as suas receitas, as suas rendas. Senhor, age com misericórdia nesse dia, Pai, e que Tua graça venha transformar, Pai, a realidade financeira e espiritual de cada um que está ouvindo essa oração, essa palavra nesse dia, Pai, em nome de Jesus, que o Teu amor, que a Tua graça, a Tua misericórdia venha realmente, Senhor, de fato, transformar completamente a vida de cada um aqui. Nós Te louvamos porque o Senhor nunca falha. Nós Te louvamos porque Deus é fiel à Sua palavra em todo o tempo. E Ele tem amor por nós e Ele está aqui para nos ouvir. Em nome de Jesus eu oro e Te abençoo. Amém e amém. Se essa palavra falou com você, eu quero te convidar a continuar conosco aqui no nosso canal. Todos os dias, às 6 horas da manhã e às 18 horas, nós temos aqui vídeos de oração da manhã e oração da noite com palavras poderosas, palavras devocionais que certamente vão edificar muito a tua fé e vão te aproximar mais de Deus. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ativando as notificações e já deixa o seu like. Também você pode compartilhar esse vídeo e certamente muitos serão abençoados. Agora, se você deseja receber mais mensagens inspiradoras todos os dias, me siga também no meu Instagram, @awpaz. Aqui na Nexus, nós somos uma família espiritual que acredita na transformação de vidas através da palavra de Deus. E se você deseja crescer na fé e se tornar um discípulo de Jesus, mande uma mensagem para nós no Instagram, @NexusChurch. Será uma grande alegria nós te conhecermos e caminharmos juntos nesse propósito. E também, se você deseja conhecer mais sobre o nosso ministério e até mesmo contribuir com a nossa missão, eu vou deixar aqui o nosso site www.nexuschurch.com.br e também a nossa chave Pix para contribuições. Contribua @nexuschurch.com.br e que o nosso Deus abençoe poderosamente toda a tua semente. Antes de finalizar, eu ainda quero te recomendar esse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Eu tenho certeza que ele vai ser poderoso no crescimento da tua fé e você será grandemente abençoado. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.